Boa tarde. Boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nesta tarde, abençoada, bendita, de alegria. Uma tarde que é a última palestra do ano aqui na casa, fecha um ciclo, semana que vem começa outro e assim vai. E nós estamos aí no término de um ano muito abençoado, um ano bendito, gente. Em todos os aspectos. Mas mesmo que alguém levante alguma questão, tive um problema, uma perda, nós como espíritos e espíritas nós sabemos. Toda experiência ela é bendita porque ela traz para o espírito o progresso. Mesmo aquelas que nos incomodam muito, que nos desacomodam, que trazem dor, porque no final de tudo sempre traz algo renovador para nós. E se a gente não venceu ainda as dores desse ano, é porque não chegou a hora de vencê-las. A gente ainda está aprendendo alguma coisa com essas dores que ainda estão alojadas aí, estão persistindo. Mas vai chegar a hora que a gente vai entender o porquê de tudo isso. Talvez não seja nesta vida exatamente, talvez seja na vida espiritual, porque tem coisas que a gente nem comporta hoje entender na sua complexidade. Imagina a gente ter acesso a tantas coisas que nós fizemos no passado e perceber que aquilo que hoje nos trouxe tanta dor, tem lá o vínculo com aquilo que nós fizemos em uma outra vida e nós não temos estrutura emocional ainda para acessar essa experiência. Nós nunca podemos nos esquecer que nós somos seres milenários. E o que adianta sofrer se eu não sei porquê? Como espíritos, nós interiorizamos tudo que nós vivenciamos. Como espíritos, muita coisa nós assimilamos lá naqueles momentos fora do corpo, quando nós estamos com o corpo físico descansando, e lá nós entendemos. Quando a gente desperta aqui, vem aquela intuição forte para a gente, aquela certeza. Eu não entendo direito, mas eu sei que está tudo certo, vai dar tudo certo daqui para frente. É que às vezes a gente fica muito pessimista, muito focado só na dor, e não percebe que a gente já traz dentro da gente as consolações. A gente recebe todos os dias, aqui na casa, quando a gente vem, estímulos para o bem. Nosso espírito protetor está constantemente vigilantes, ali nos acompanhando, nos ajudando, nas horas que a gente mais fraqueja, eles estão ali apostos. É que a gente não percebe tanta grandeza da vida espiritual em torno de nós, porque próprio da vida material a gente está muito focado aqui nas coisas muito terrenas, práticas. E a gente está nesse grande exercício de vencer tudo isso. Mas por enquanto tudo isso ainda é necessário. Esquecer o passado, viver dentro desses ciclos que se encerram e recomeçam. Isso ainda faz parte da nossa realidade como espíritos encarnados. É verdade sim que para os espíritos mais adiantados, essas convenções de tempo que a gente tem aqui na Terra não existem. Não existe para eles um novo ano, um ano velho. O tempo para eles é percebido de uma forma completamente diferente da nossa. Mas nós estamos falando de espíritos já bem adiantados, não estamos falando de espíritos como nós, ou como nós quando desencarnarmos, porque nós ainda vamos estar presos a essas convenções terrenas de finais de ciclo. Afinal de contas, são mais de 200 mil anos que nós estamos seguindo os ciclos da natureza aqui no planeta. Porque, segundo alguns estudos, a nossa espécie ela existe aqui no planeta já como Homo sapiens de 150 mil a 200 mil anos atrás que ela surgiu. Então imagine que em tanto tempo aqui terreno, nós reencarnamos inúmeras vezes, estivemos presos às culturas que nós fomos formados, criados, e seguimos todas aquelas tradições, todos aqueles ciclos, e tudo isso faz parte do aprendizado do espírito. Por isso que quando algumas pessoas banalizam esses momentos que a gente tem de grande mudança no calendário e falam, é só mais uma volta que a Terra completou em torno do Sol, é verdade, só estamos completando um giro em torno do Sol. Mas ainda assim tem significado e tem importância para nós encarnados. E muitas vezes a gente, ao longo dos anos, vai se desiludindo com aquela expectativa que a gente cria em relação a um novo ano, não é mesmo? A gente tem a expectativa
de que o novo ano traga todas aquelas realizações, todos os nossos sonhos, que a gente possa apresentar alguma mudança. E a gente percebe que ano após ano talvez as coisas nem mudem tanto. A gente só está às vezes repetindo experiências, porque isso também acontece. Da gente só estar repetindo os mesmos erros, ou às vezes até os mesmos acertos, mas a gente não dá um passo além, não vai além. E talvez tenhamos hoje uma explicação para isso. Por que talvez? Porque hoje o que nós vamos analisar é uma passagem do Evangelho e que nós vamos tentar trazer para esse momento que nós vivemos agora, de mudança de calendário, de mudança de época que nós estamos vivendo, né? E a gente tentar entender que talvez tenha alguma coisa que a gente deixou de fazer em todas essas mudanças de calendário, que talvez não trouxe nada de novo para nós. E o que a gente vai falar aqui não se aplica só a uma mudança de ano. Se aplica também a uma mudança de semana, termina uma semana, começa outra, ou termina um dia e começa outro, ou podemos trazer essa lição para cada minuto da nossa existência, porque nós também sabemos que não precisamos esperar nenhuma mudança de data para produzir nenhuma mudança em nós. O mais importante é a gente pegar o significado espiritual dessas lições da tarde e a gente trazer isso para a nossa reflexão, lembrando que tudo que nós falamos do Evangelho é sempre uma reflexão provisória. A nossa limitada capacidade humana não nos permite compreender com exatidão, com precisão, tudo que Jesus transmitiu para as pessoas naquele momento. Mesmo porque temos problemas lá de captação de quem ouviu se representou bem ou não, tem as dificuldades de traduções de uma época para outra, de toda aquele contexto cultural de uma época. Então nós estamos ainda aprendendo sobre o Evangelho. E daqui 1000 anos estaremos falando sobre essas mesmas passagens, se Deus quiser, aqui na Terra, encarnados, merecedores desse mundo glorioso que se prepara para se instalar daqui a algum tempo, que eu não sei quando será. E nós estaremos ainda buscando entender a profundidade desse Evangelho de Jesus. E para nos guiar então nessa reflexão sobre como tornarmos esse ano um ano melhor, eu quero trazer lembrança de vocês uma passagem do Evangelho, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os versículos 14 a 17. Eu vou ler para a gente ter mais precisão sobre o que nós vamos falar sobre ela. Então, diz assim a narrativa do Evangelho. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aliás, já vamos lembrar do título da palestra: Ano Novo com Odres Velhos? E aí vamos entender o que essa passagem pode nos ensinar, pode nos ajudar a refletir sobre uma nova vida que nós podemos fazer, começar ou não, nessa data ou em qualquer data que a gente pretender no futuro. Para a gente entender bem essa passagem, vamos entender aqui essas figuras e esses indivíduos que são citados aqui. Os discípulos que se aproximam de Jesus e perguntam, os discípulos de João, são os discípulos de João Batista, que já vinha preparando um grupo de pessoas para receberem os ensinamentos que Jesus traria. João Batista, primo de Jesus, fazia parte dessa equipe espiritual que reencarnou ou que encarnou junto com Jesus para iniciar esse movimento de iluminação da consciência humana. Os discípulos de João Batista, então, vieram questionar Jesus. Por que os discípulos dele, Jesus,
não jejuavam como eles, discípulos de João Batista, faziam e como os fariseus faziam. O jejum era uma prática comum naquele tempo, como permaneceu comum por questões religiosas em muitas culturas até os nossos dias. Hoje em dia existem estudos no campo da neurociência e na fisiologia em geral que mostram que o jejum ele tem algum benefício para o corpo sob vários aspectos. Na manutenção da saúde, na prevenção, de uma série de transformações do corpo, mas não era exatamente esse jejum hoje que a ciência descreve como aquele que foi praticado em épocas passadas. Porque muitas vezes as pessoas usavam essa ideia do jejum como uma forma mesmo de morticínio, de martirização, de fazer o corpo sofrer, enquanto que hoje o que a ciência descreve é que, dentro de um controle, dentro de uma limitação, esse jejum tem alguns benefícios em várias áreas aí. Só que essas questões elas são sempre polêmicas, porque esses estudos que são feitos na área médica, que muitas vezes trazem como novidade uma prática, o consumo de um suplemento, uma determinada intervenção, tudo isso é passível de novos estudos que vão reformular, vão mudar. Por isso que a gente não pode embarcar nessas ideias e assimilar isso como se estivesse confirmado, né? Se os povos antigos faziam jejum, hoje a ciência diz que o jejum é bom, vamos todos fazer jejum. Temos que, na verdade, pesquisar muito para entender realmente os limites que isso tem, tanto do ponto de vista fisiológico, de saúde, quanto espirituais. O fato é que muitas pessoas, em muitas épocas, perceberam que se eu aprendo a dominar a minha fome, se eu aprendo a dominar e ter controle sobre o que eu vou ingerir, eu começo a aprender a ter controle sobre qualquer coisa da minha vida. Por quê? A fome é o instinto mais básico que nós temos de sobrevivência. A fome e a sede. A gente não fica até nervoso e briga quando está morrendo de fome? Isso é instinto puro de sobrevivência. Todos os animais são assim. Quando estão famintos, ficam mais agressivos, mais enfurecidos. Porque isso é o mais básico, o mais primitivo. Então faz algum sentido, sim, aprender a dominar o momento que eu como, se eu vou me controlar, o quanto isso eu tenho de domínio. Porque a partir dali eu começo a dominar tudo na minha existência. Mas que a gente não pense que isso é o início de uma transformação. Porque a gente vai ver que mesmo entre esse povo que Jesus nasceu, que tinham essa prática, antes de Jesus, por volta de 700 anos antes, um grande profeta, Isaías, já dizia que o jejum não era tão importante assim. O mais importante que alguém deveria ter na sua relação com Deus era a caridade, o amor ao próximo, ajudar quem precisa e as obras de justiça. Ou seja, você andar dentro dos princípios éticos, espirituais daquela época. Então, veja que mesmo entre eles já havia um alerta vindo do mundo espiritual, porque o profeta Elias era um grande médium no seu tempo, que trouxe ali muitas das previsões de como seria aquele Messias que o povo aguardava. Ele foi dos antigos que mais se aproximou da ideia do Cristo como nós conhecemos a sua história. Então fica o alerta que não é o início para nenhuma transformação espiritual a gente pensar que são essas mudanças externas que vão trazer uma renovação espiritual. Por isso que Jesus, quando ele vem ser questionado aqui sobre o jejum, por que os discípulos dele não faziam, ele não dá ênfase, não tenta justificar, e Jesus também não combate essa prática que eles tinham na época. Jesus em nenhum momento fala, olha, isso é tudo bobagem. Porque Jesus entendia que tinha um significado para aquelas pessoas, e ele mesmo, quando precisou estar em um momento de maior profundidade, exerceu de uma forma muito serena a prática do jejum, estando lá no deserto e permanecendo tantos dias na sua tarefa ali de maior introspecção, de maior ligação com o mundo espiritual, se é que é possível dizer isso do Cristo.
mas o fato é que Jesus, nesse momento, ele está dizendo que os discípulos tinham algo muito mais importante para vivenciar, que era aquele momento de alegria de estar com o esposo nas bodas. A boda é o casamento, é a festa de casamento, que naquele tempo era celebrado com muita alegria pelas pessoas, como até hoje deve ser feito. É um momento de muita expectativa, de união, e Jesus se coloca como noivo. E os discípulos estão nesse momento como se fossem a noiva. É uma simbologia, porque Jesus trabalhava ali com pessoas que estavam muito ligadas a essas ideias, a essas figuras, a esse simbolismo todo. Por isso que Jesus ele é representado em outras passagens dos evangelhos como o noivo e a sua igreja, ou seja, a comunidade das pessoas que seguem os seus ensinamentos, porque a igreja quer dizer isso, não é templo, não é construção. Nós mesmos, hoje aqui, estamos ligados ao Cristo de coração, estamos formando a sua igreja. Embora os nossos irmãos cristãos vão dizer que isso é um horror, que isso é um absurdo, o espírita se considerar parte da igreja do Cristo. Mas todas as pessoas que seguem verdadeiramente os princípios de amor ao próximo ensinados por Jesus fazem parte da sua igreja, que não é organização, não é templo, não é denominação religiosa. É um coletivo de seres que entendem as leis espirituais que ele veio ensinar e que mentalmente estão ligados a ele. E que mentalmente seguem as suas vidas tentando estabelecer no mundo esses princípios na sua vida para que eles se tornem bons para todos. Isso é ser a igreja do Cristo. Isso é a gente verdadeiramente fazer parte da igreja do Cristo. Nós espíritas não usamos essa denominação porque gera mais confusão, deixa mais confusas relações. É melhor deixar do jeito que está. Mas espiritualmente todos fazemos parte da igreja do Cristo quando a gente vive os ensinamentos de Jesus. Mas então Jesus está dizendo isso, que naquele momento os discípulos não tinham que procurar essas práticas exteriores, porque eles estavam recebendo algo muito mais importante, algo muito mais profundo, algo muito mais significativo. Eles precisavam estar com Jesus, ouvindo as lições dele. Eles precisavam estar ouvindo aquelas lições inesquecíveis para interiorizá-las, guardá-las no coração e que aquilo pudesse ser levado para as outras pessoas com toda aquela vivacidade, com toda aquela alegria, com toda aquela positividade que Jesus tinha. Porque embora em alguns momentos a gente possa, na leitura do Evangelho, pensar que Jesus era ríspido, severo, alguém que vinha conduzir as pessoas de uma forma ríspida, dura, não era assim. Jesus era profundamente amoroso e acolhedor. Era um ser profundamente fraterno. Era um ser que, quando ele chamava alguém de hipócrita ou raça de víbora, como ele se referiu algumas vezes para os fariseus, é porque ele já tinha falado com eles tantas vezes e ele sabia que no coração deles havia muita malícia e muita dureza, porque o intelecto entendia o que ele ensinava. Mas as pessoas estavam muito apegadas aos seus interesses ali, imediatos, mais mesquinhos, por isso que ele era contundente. Mas com as pessoas sinceras, de bom coração, as pessoas mesmo equivocadas, enganadas, mas que se aproximavam dele, desejosas de aprender, Jesus os tratava bem a todos. Fosse o centurião romano, fosse o pai desesperado com a filha às portas da morte, fosse a mulher acusada de adultério, qualquer pessoa, fosse a samaritana, qualquer pessoa, Jesus era profundamente generoso e acolhedor. Então, naquele momento, para os discípulos, muito mais importante do que Jesus estar reforçando antigas práticas ascéticas, de ficar lá se martirizando, se privando, ou orando longas horas ali, aguardando agradar a Deus de uma forma artificial, Jesus estava ali ensinando, trazendo um conhecimento totalmente novo. Em partes, essa lição do Evangelho é isso.
ninguém coloca remendo novo num pano velho. Ou seja, a renovação do mundo não viria dessas práticas antigas, porque elas já haviam sido tentadas, já tinham sido feitas e continuam sendo feitas até hoje, e elas não mudaram ninguém de verdade. Elas apenas são o começo de uma transformação, porque a mudança verdadeira é quando a gente pega todas essas lições e começa a vivê-las de verdade. Então Jesus, quando diz isso, que ninguém põe pano novo de remendo numa roupa velha, porque ela vai acabar rasgando mais, é que um conhecimento novo, espiritual, muitas vezes, ele não é suportado dentro daqueles ambientes limitados. E por isso que a revelação espírita foi tão rejeitada no século XIX, como até hoje, pela maior parte dos cristãos. Porque estão tão apegados a algo antigo, a algo cristalizado, que não conseguem perceber o novo. Não conseguem dar um passo além. Eles estão ainda presos a muitas tradições, a muitas crenças antigas, a uma visão muito limitante da divindade, porque ainda estão pensando no Deus que vai punir uma parte da humanidade, vai destruí-la e a outra vai recompensá-la. É essa visão limitante que a humanidade tem entre bem e mal, simplesmente. É essa visão limitante de achar que a divindade cometeu um erro em criar um ser maligno, ou cometeu um erro em criar seres que não tinham por que se rebelarem contra ele, com a história dos anjos caídos. É uma humanidade que ainda está muito presa a essa visão, esse é bom e esse é mal, enquanto as coisas não são bem assim. Na verdade, é o pano velho que não suporta remendo novo. Jesus estava criando novas bases de compreensão, de amor, mas infelizmente as suas lições acabaram sendo o quê? Fortemente impactadas pelas crenças das pessoas naquele tempo. E acabaram ficando encarceradas dentro de toda uma estrutura teológica que tentava conciliar um Deus duro, cruel, com um Deus de amor, que é o Deus dos antigos ou o Deus que Jesus vinha anunciar. E é por isso que até hoje a humanidade não dá esse passo. E quem sabe é por isso que nós também não damos um passo de renovação espiritual em nossas vidas. Por quê? Nós ainda carregamos muito dessa visão muito simplista da vida. Fulano é bom, fulano é má. A gente ainda está vendo as pessoas muitas vezes de uma forma muito simplória, muito simplista. A gente esquece a complexidade que é o ser humano e que taxar alguém simplesmente de bom e mal é muito limitante para você poder realmente avaliar. Assim como a gente faz com as nossas experiências. Dizer, essa é uma experiência boa, essa é uma experiência ruim. Quantas vezes a gente não descobre lá na frente que foram justamente aquelas experiências que a gente acha que foram as piores da vida, que foram as que melhor nos prepararam para a própria vida. Foram as experiências mais desafiadoras que mais estimularam o nosso potencial de crescimento. Está aí a vida, a história de milhares de pessoas no mundo que tiveram tudo aparentemente perfeito e se tornaram pessoas fracas, incapazes de administrar a própria vida. Enquanto que o outro que foi desafiado desde a hora do nascimento desenvolveu uma garra, um poder de decisão, de transformação extraordinário. E quando a gente vai observar a vida no planeta, ela só evolui assim. Quando a gente pensa em termos mais biológicos, a vida no planeta, ela evolui somente mediante os desafios. É assim que surgem seres cada vez mais adaptados. Todas essas formas de vida extraordinárias, belíssimas, incríveis, nossas irmãs que compartilham conosco este mundo e que têm o mesmo direito a ele que nós temos, todas essas formas de vida foram forjadas nas lutas evolutivas da sobrevivência, assim como nós também. Então é a dor que faz o ser crescer e se transformar. É ela que produz algo novo, que emancipa, que promove, que renova, que transforma. Isso quer dizer que a gente gosta da dor? Não. Apenas que a reconhecemos como a forja que é necessária para moldar o ferro, o calor que é necessário para transformar o ouro.
os minerais, a dor que é necessária para a evolução do espírito. Felizmente, ela existe justamente para nos mudar. Não é que nós gostamos de sofrer, é que nós entendemos que ela é parte da existência. E quando nós deixamos de vê-la dessa forma, ela passa a ter outros significados para nós. E nós já não nos revoltamos, já não nos indignamos exacerbadamente, já não levantamos a mão com o machado, a faca ou a arma para praticar a justiça. Já não precisamos mais reagir dessa forma, porque passamos a entender que ela faz parte da nossa experiência. Observe que muitas vezes as pessoas clamam não por justiça, mas por vingança, porque desejariam trazer o sofrimento e a dor na mesma proporção que experimentaram para que os outros vivessem. Onde está o amor quando a gente pensa dessa forma? Onde está realmente a compreensão desse amor ilimitado que a gente espera de Deus para nós, quando nós somos assim com o nosso próximo? Então, enquanto a gente não produzir essa mudança verdadeira de compreender realmente o significado da nossa existência, dentro dessa visão que o mundo espiritual nos traz, do quanto é efêmera a dor aqui no mundo, o quanto nós não precisamos agir com violência ao passar pela dor, enquanto a gente não mudar essa forma de pensar e ver, as coisas não mudarão em nossas vidas. Nós estaremos sempre repetindo experiências porque não estamos moldando o nosso modo de ver a vida de uma forma superior. Nós estamos ainda tentando colocar remendos de panos novos em roupas velhas. E é por isso que a coisa não muda, por isso que a coisa não transforma. Para que algo se modifique verdadeiramente, é necessário que algo novo esteja presente em nós, que tenha uma nova disposição. Jesus provavelmente usou essas figuras do pano e do odre, que era um recipiente feito de couro de um animal, que era para colocar o vinho para ele ficar no período de maturação. Nunca se pegava um vinho novo e punha num odre velho, que era uma pele geralmente de cabra costurada, porque o vinho novo ia adulterar toda a estrutura da pele do animal e aquilo ia romper. Sempre se colocava o vinho novo no odre novo, porque os dois se conservariam, o vinho ajudaria a curar o couro de uma forma que ele se manteria ali intacto, capaz de preservar o vinho. Então, para que algo realmente bom aconteça, tem que haver algo novo em nós. Por isso que não adianta a gente estar esperando um ano novo se de nossa parte não surgir algo novo. Uma disposição nova, uma tentativa nova, um querer novo nosso. E vejam que os discípulos aqui estão trazendo, ali estão vivendo uma experiência para construir as bases de uma nova era espiritual na humanidade de uma forma diferente. Eles estavam aprendendo, eles estavam se instruindo, não com as lições antigas, sempre respeitáveis, veneráveis, mas que são necessárias para uma época. Eles estavam se apropriando de conhecimentos novos, importantíssimos para eles. Isso nos leva a pensar que se nós queremos uma vida nova, nós precisamos mudar as nossas ideias primeiro. Se eu quiser uma transformação verdadeiramente na minha vida, eu preciso modificar algumas ideias básicas que eu tenho na minha vida. Porque enquanto eu tiver esse padrão de pensamento antigo, arcaico dentro de mim, nenhuma mudança vai acontecer. Eu falo de amor, mas ainda estou vivendo na dimensão da lei de Italião. Quando eu ouço falar de alguém que errou, eu quero a punição mais severa para aquele indivíduo. Eu não estou vivenciando essa ideia de amor do Cristo ainda. Eu não interiorizei isso de verdade ainda. Por isso que as coisas não estão mudando, talvez, para nós. Então, se a gente quiser uma mudança significativa para o próximo ano, a gente tem que ir lá e localizar alguma coisa dentro de nós e revê-la em profundidade e modificá-la. Como eu sou, como eu penso, o que eu sinto em relação ao outro, o que verdadeiramente eu sou,
Não essa aparência que eu crio para socialmente ser aceito. Não é essa aparência, essa máscara que eu moldo para sobreviver em sociedade. Mas é a minha essência, que lá no fundo eu mais acredito, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivencio verdadeiramente, que eu não tenho às vezes coragem de contar para ninguém. É isso que é a minha essência, aquilo que eu verdadeiramente sou. Talvez esteja aí, ponto a produzir uma mudança, para que a gente possa perceber nesse novo ano essa transformação. Cada pessoa deve fazer essa autoavaliação e pensar o que eu efetivamente sou, que eu não manifesto, porque eu tenho medo das perdas que eu poderia ter a partir do momento que eu manifesto isso, e o que eu vou mudar nesse sentido. O que eu vou fazer para mudar? Eu posso começar como isso que Jesus disse. Eu tenho que estar alegre com esse conhecimento espiritual novo que me ilumina a vida. Então eu tenho que aprender algo novo dessas lições todas que eu estou ouvindo. Isso tem que fazer parte verdadeiramente da minha vida, tem que me moldar de verdade. Eu tenho que sentir profundamente. Eu tenho que abrir o Evangelho e falar assim. E de novo, capítulo 13, por que eu vou ler isso de novo? Já li 20 vezes na vida. É eu pensar, o que eu não entendi ainda desse capítulo 13 do Evangelho? O que eu ainda não estou fazendo? Por quê? É eu pensar, diante desse conhecimento espiritual extraordinário que nós temos, o que nós estamos fazendo dele. Sem culpa, viu, gente? Sem autocondenação, sem se sentir a pior pessoa do mundo, porque nada disso ajuda a gente em nada. Todos nós somos espíritos muito difíceis, complicados, e não precisa ficar falando isso o tempo todo, nem para a gente mesmo. Tá? Não precisamos, ao lidar com as nossas culpas, os nossos erros, ficar nos condenando, porque nem Deus está fazendo isso com a gente. Ele simplesmente nos ama infinitamente. Nem Ele está nos punindo porque a gente ainda não está acertando. Está os nossos obsessores nos perseguindo, sabendo que a gente está errando sempre, porque eles são tão infelizes quanto nós ainda estamos sendo. Por isso que eles têm influência sobre nós. Porque nós ainda estamos, muitas vezes, nessa vibração de sintonia com eles. Porque eles têm ódio da gente, porque a gente ainda tem ódio de algumas pessoas. Eles têm raiva da gente, porque eles ainda nos observam a gente fazendo as mesmas coisas que a gente fez com eles. Porque eles percebem que a gente não faz certas coisas porque não tem oportunidade, não é porque não quer. Então, a gente pensar o que a gente está fazendo desse conhecimento. Mas sem culpa, sem autocondenação, sem autocensura destrutiva, é só pensar, não, eu não estou seguindo essa lição do Evangelho, mas eu vou me esforçar. Eu vou tentar mais uma vez perdoar, esquecer quem me ofendeu, praticar verdadeiramente a caridade, vou tentar honrar meu pai e minha mãe, vou tentar ser amoroso verdadeiramente dentro daquilo que eu sou capaz de ser, dentro daquilo que eu posso agora ser. É fazer o nosso melhor sempre. E a gente criar uma disposição nova verdadeiramente, por quê? Nós somos essencialmente o que nós quisermos ser. Nós somos essencialmente aquilo que eu acreditar que eu sou capaz de ser. Obviamente que dentro de limites, né? Se eu falar que eu vou ser o homem mais forte do mundo, eu vou estar me enganando. Se eu falar que eu vou ser a pessoa mais inteligente do mundo, eu vou estar me enganando. Mas eu não menosprezar aquilo que eu já sou. Eu posso não ser o mais forte, mas eu tenho força suficiente para trabalhar. Eu posso não ser o mais inteligente, mas eu tenho inteligência suficiente para pesquisar, estudar e ampliar essa inteligência. É cada um se situar aí na vida e reconhecer todo esse potencial que traz dentro de si e reconhecer que nós somos capazes, sim, de produzir mudanças em nossas vidas. Há muitas pessoas hoje afirmando isso insistentemente, levando as pessoas a acreditarem que elas são incapazes, que não há solução.
O ser humano é uma causa perdida, e não é, gente. Basta a gente verificar quem nós éramos há 2000 anos atrás e quem nós somos hoje. Nós somos seres que ainda trazemos muitos dos erros do passado, mas nós já trazemos alguns acertos. Tanto é que há pessoas melhores hoje na humanidade do que já existiram no passado, por mais que qualquer intelectual tente afirmar o contrário, viu, gente? Por mais que neguem que a humanidade evoluiu, sim, ela evoluiu. Com passos de formiga e muitas vezes sem vontade, é verdade, como diz a música. Mas algo a gente avançou nesse tempo todo. Hoje, você sentir compaixão por qualquer ser que sofre é uma evidência grandiosa de evolução. Há 50 mil anos atrás, se a gente visse um animal doente, cansado e não podia mais correr, a gente ia lá, batia ele e devorava ele. Hoje a gente consegue ter empatia por um ser que em outra época era comida para a gente. Mas, Antenor, as pessoas ainda não deram outros passos, é verdade. Mas a cada tempo vem as transformações, as mudanças. Antigamente, nascia-se uma criança numa comunidade primitiva, com qualquer deficiência, ela era simplesmente abandonada numa floresta para morrer. Hoje, nós elevamos a condição humana de que nenhuma deficiência justifica eliminar um ser humano, nunca. Nem quando ele está em gestação dentro da mãe nas primeiras semanas. Nós chegamos a um estágio avançadíssimo de compreensão de dignidade humana. Então, nós somos, de alguma forma, algo diferente do que nós éramos no início. Só que nós podemos acelerar esse processo, podemos mudar a nossa realidade de uma forma mais intensa. É vivendo mais profundamente essas ideias, sabendo que aquilo que nós acreditamos, dentro dos limites do que é razoável, pode moldar a nossa vida. Tá aí vários estudos, várias pesquisas no campo da neurociência que mostram isso. O que nós afirmamos sobre nós mesmos, aquilo que nós dizemos sobre nós mesmos, tende a nos definir, tende a estabelecer os nossos limites. Embora não é qualquer afirmação que vai ampliar esses limites para o infinito. Não vamos ser ingênuos. Mas há algo que nós podemos ser. Se Jesus nos convidou a amar ao próximo, é possível. Não é o amor ternura, mas como Allan Kardec explica, é o amor de respeito, é aquele entendimento que eu posso ter. Amar o meu inimigo, eu não ter ódio contra ele, eu não ter desejo de vingança. E toda vez que o desejo de vingança surgir em nós, é a gente pensar assim, isso não faz parte mais do homem que eu quero ser. Isso não tem a ver com o que eu idealizo para mim. Naturalmente isso muda. Tem pessoas que estranham o fato de Jesus ter dito para a gente orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. A gente pedir a Deus pelo bem das pessoas que nos fazem o mal. Coisa estranha, não é? Mas não é. Quando eu sinceramente peço isso, eu estou dizendo para mim mesmo, eu não preciso carregar ódio contra essa pessoa. Não preciso ter rancor, não preciso ter ressentimento. Também não quer dizer que eu estou endossando tudo de errado que ela fez e concordando, não é isso. Eu apenas não preciso carregar esse peso tenebroso que é o ódio, que é o rancor. Quem já viveu isso sabe o tormento que é você odiar alguém. Você desejar vingar-se daquela pessoa. Isso é um tormento que nos priva de ver a beleza da vida, nos priva de ter conexão com o nosso espírito protetor. Porque pensa, alguém que vem todo amoroso falar de paz, de harmonia, e encontra uma mente que sistematicamente está querendo vingança. Como que ele pode se comunicar? Como que ele pode insuflar novas ideias? Impossível, porque é uma questão de vibração, de ideias, de conhecimento. Você já tentou conversar com pessoas que estão limitadas culturalmente a um determinado conjunto de assuntos e você não vai além daquilo? É dificílimo. Eu tenho um seríssimo problema para conversar com algumas pessoas porque não gosto de falar de futebol, não gosto de falar de alguns outros assuntos da sociedade
e muitas vezes não tem assunto em comum, porque as pessoas estão fechadas naquele ciclo de ideias em torno só daquilo. E aí não há diálogo. É isso que a gente cria muitas vezes com o mundo espiritual. Se eu estou só pensando em raiva, ressentimento, ódio, rancor, desejo de vingança, ou se o meu pensamento é apenas voltado para a sexualidade o tempo todo permitindo que o meu instinto, o meu desejo, a minha noção de prazer circule permanentemente na minha mente, eu não tenho conexão com pessoas que já encontraram outras formas de amor muito mais sublimadas. Não conseguem dialogar mentalmente. E é por isso que às vezes a nossa mente está tão encarcerada e a gente não recebe novas ideias, novos impulsos, novas inspirações, porque a gente está circulando sempre em torno dos mesmos eixos, ali das mesmas ideias. Por isso que se a gente quer uma mudança na vida, a gente precisa trazer coisas novas. Novas reflexões, novas meditações, novas leituras, novas aprendizagens. E se a gente quer mudar de forma assim mais prática, tem algumas ações que a gente pode fazer. E não precisa começar por jejum nenhum. A gente pode começar, por exemplo, aprendendo mais sobre a vida espiritual. Vai começar um novo ano, começa novos cursos na casa, vai ter novos estudos. Vamos nos engajar, vamos fazer, vamos participar. Às vezes está num estágio que a gente se considera, já estudei tudo isso, estou cansado. Vamos procurar então um grupo que faça estudos avançados. Ou vamos pesquisar. Hoje, felizmente, a gente tem acesso a tantas produções na internet, tem tantos canais espíritas que trazem abordagens novas, criativas, inovadoras do espiritismo. Tem uns aventureiros aí que falam algumas bobagens. Mas a gente estudando bem o básico, a gente sabe separar o joio do trigo. Entendeu? Então tem tanta coisa nova para a gente acompanhar e ver. Aliás, eu tenho um programa no YouTube, toda quinta-feira às 20 horas no canal Espiritualidade. É um ponto de vista. Se vocês quiserem acompanhar lá, tá lá, sempre tem alguma reflexão nova em torno do Evangelho. Mas se não quiser, tem inúmeras outras formas de aprendizado que a gente deve fazer. E, sobretudo, gente, estudar sistematicamente, individualmente. Ter a nossa leitura, se não for diária, porque a vida às vezes não permite isso, que seja semanal. E a gente realmente poder ler um capítulo de um livro de Emmanuel, André Luiz, das obras de Allan Kardec, e realmente estudar aquilo. E realmente meditar, o que eu não sabia disso até hoje. E há outras coisas que nós podemos fazer para produzir essas mudanças, essa renovação interior. A gente pode abandonar alguns hábitos, gente, que a gente viu que, na verdade, eles só dão problemas e trabalhos para gente. Existem hábitos que a gente adquire na vida que, às vezes, eles se tornam um peso, nos compromete. O tempo excessivo que a gente perde, às vezes, maratonando em séries, ou a perda de tempo que a gente tem, muitas vezes estando horas e horas vendo vitrines, ou a gente ficar caçando produtos em promoção para comprar em algum site aí com oportunidades. Nós estamos muito condicionados a essas formas hoje da vida de consumo e a gente não percebe que eles muitas vezes ocupam um tempo na nossa vida muito grande. E a gente não percebe que eles geram muita ansiedade, muita expectativa, muito sofrimento às vezes, porque a gente fica imaginando, idealizando, ou até nos chegam coisas indesejáveis que a gente precisa rapidamente mudar para não fixar aquelas imagens deprimentes. Então a gente precisa começar a dar uma selecionada, uma eliminada de tudo aquilo que virou peso na nossa caminhada. Há pessoas que às vezes estão excessivamente engajadas em algumas coisas, como colecionadores, pessoas que têm hobbies, pessoas que têm ali uma prática, às vezes, excessiva de cuidados da casa, do carro. Nós precisamos começar a repensar o quanto tudo isso não são condicionantes que nos limitam o nosso crescimento espiritual. E a gente abrir espaço, por exemplo,
para estar mais na natureza, contemplando elementos da natureza que são sempre riquíssimos de beleza e de inspiração. E a gente não achar que as coisas que existem no mundo são banais. Sabe qual é das substâncias mais raras e valiosas no universo? As pessoas aqui na Terra acham que é o diamante. Outro dia estavam ouvindo falar de um diamante famoso, que é o único amarelo grande, de grande quilate que existe. Mas o universo, ele existe em abundância em várias áreas. A coisa mais rara que nós temos no universo, sabe o que é? É a madeira que está no tronco de uma árvore. Que nós temos certeza, desse jeitinho como elas são, é só aqui na Terra, gente. Se existir vida em outros planetas, os espíritos nos dizem que sim, ela é diferente da nossa, porque sob essas condições aqui da Terra, a vida evolui de uma forma muito especial, única. Então aqui na Terra, quando você olha uma árvore ali, é tão banal, eu estou vendo ali na calçada, parece que aquela árvore é mais uma. Não é, gente. É uma das coisas mais raras do universo. Assim como cada um de nós somos especialíssimos, porque não existe nenhum ser igual a nós. Então a gente começar a fazer essas reflexões sobre a grandeza da vida no planeta, a beleza dessa vida que existe no planeta, o respeito que ela merece de todos nós. Tudo isso são ideias que elas são muito mais valiosas de serem cultivadas do que, por exemplo, eu saber se determinada pessoa tem tantos seguidores, se ela viajou para um lugar ou para outro, se ela tem esse estilo de vida ou outro. Tudo isso é sem importância diante da grandeza que a gente tem disponível em qualquer lugar a todo tempo. Outras mudanças que a gente pode fazer é ter um compromisso maior com o Evangelho, com a obra de Jesus no mundo, de tentar consolar mais, socorrer mais pessoas, ajudar mais pessoas. Não precisa, às vezes, nem você criar um novo compromisso semanal para você estar atendendo. É apenas você pensar, poxa, esse meu colega que fala demais é alguém carente, que só está precisando ser ouvido com paciência. E a gente pensar isso mesmo, olha, a minha cota de trabalho em favor do Evangelho de Jesus, ajudar aquela pessoa atrapalhada no meu trabalho, que me deu um trabalhão o ano inteiro porque eu precisei consertar os erros dela, mas ajudá-la a se encontrar ali. Tem um limite que a gente deve estar fazendo isso, mas a gente não ser tão intransigente e tão intolerante, como às vezes a gente pode estar sendo em alguns momentos, de exigir das pessoas aquilo que elas não são capazes de fazer. E isso vai além do nosso ambiente de trabalho, é também dentro do lar. Às vezes a gente está lidando ali com pessoas que estão no seu limite espiritual. É aquilo que elas são capazes nesse momento. E não vai ser brigando, xingando, não vai ser discutindo, que vai produzir a mudança nelas. Talvez a conversa, o diálogo, explicar o quanto pode às vezes estar sendo penoso, ter que estar reparando falhas frequentemente, mas que isso tudo seja feito de uma forma muito fraterna, muito amorosa. Uma forma de mostrar para o outro, olha, eu quero estar ao seu lado, mas eu preciso que você me ajude a estar com você e eu estou disposto a continuar te ajudando. Mas sem os conflitos que tantas vezes surgem em nós. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que as pessoas, já tem 50 anos nas costas, já deveria saber. Talvez 50 anos foram poucos para essa pessoa aprender. Quer dizer que a nossa paciência ela tem que ser ilimitada até o ponto de se tornar insuportável para nós? Não. Mas sempre tem uma forma pacífica de a gente resolver qualquer conflito. A gente não precisa brigar para resolver nada. Tudo isso, então, são formas que a gente pode estar pensando em como a gente planejar para ser um ano diferente. Mudanças, elas podem ser programadas, planejadas e executadas, e elas podem acontecer. Só que é melhor a gente ir com calma, escolhendo algo prioritário, algo muito importante, e começar a trabalhar naquilo.
aprimorar um aspecto do nosso ser. Lembram do homem de bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec, depois de descrever toda aquela lista de características do homem de bem, ele fala: pode não ser a lista completa de todas as características de uma pessoa de bem, mas qualquer pessoa que se esforce em praticá-las, está a caminho das demais. É isso, gente. O bem, quando a gente procura ele e tenta praticá-lo, a gente vai ao encontro desse bem mais e mais vezes. Se eu tento me melhorar em um aspecto da minha vida, é natural que em outros as coisas comecem a acontecer para melhor. Por isso que é importante a gente ver algo em nós hoje, que fosse o mais importante ser mudado. Sou intransigente? Então eu vou aprender a ouvir as pessoas sem contradizê-las de pronto, sem ficar elaborando resposta para dizer para elas. Vou trabalhar isso em mim, se é que é a sua característica. Cada pessoa pode ter diferença. E meditar sobre isso e planejar mudar ela. E a gente percebe que com o tempo, vigilantes naquilo que nós estamos tentando mudar, as coisas tendem naturalmente a se encaixar e a modificar. Mas se a gente realmente não fizer nada, os anos passarão a ser como sempre foram. Entre anos e sai anos, nós continuamos as mesmas pessoas, porque a gente se acomoda naquela ideia de que nós não podemos mudar. Porque ela é muito confortável, né? É muito bom dizer: pau que nasce torto morre torto, eu vou ser assim mesmo. É engraçado ler numa rede social: se você fez alguma coisa que mereceu ter sido ríspido com você, melhore porque a culpa é sua. Tudo isso é engraçado, mas isso não traz a vida espiritual de forma mais profunda para nós. Se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente primeiro precisa acreditar que é possível. Precisamos trabalhar no sentido de mudá-la, refletindo, pedindo. E se a gente achar que não sabe no que mudar, a gente tem uma outra lição de Jesus que nos leva a entender como a gente pode encontrar essa mudança, né? Que é aquela em que ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhes-á. É isso, gente. A gente pedir a Deus nesse novo ano para Ele nos mostrar o que é prioritário a gente mudar em nós, e qual o caminho devo seguir. Então, naquele momento muito sereno, antes da gente adormecer, naquele momento da prece, em que a gente sente essa sintonia com a espiritualidade, nosso espírito protetor, nós podemos conversar naquele momento com Deus e perguntar: Deus, desse ser complexo que eu sou, que tem boas e não tão boas qualidades, o que eu posso focar agora para produzir uma mudança? Como fazer isso? Isso é o mais importante que a gente pode pedir nas nossas preces. Porque todas as outras coisas nos serão dadas se a gente buscar a justiça divina primeiro. Tudo mais vai fluir na nossa vida de uma forma muito mais tranquila e natural. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que o próximo ano seja de muita paz, de muita tranquilidade para nós, ou que seja um ano de desafios e a gente descubra tanta força que a gente tem dentro de nós, mas lembrando disso, que tudo é transitório, tudo é passageiro, e o que permanece realmente são as conquistas espirituais que nós vamos carregando dentro de nós, que são os nossos valores, os nossos princípios, são aquelas coisas que a gente tem como mais caras em nossas vidas. É isso que nós vamos levar para a próxima vida. Então, que o próximo ano nos traga muitas oportunidades de crescimento, que a gente perceba toda essa grandeza da vida. Muito obrigado a todos, obrigado à casa que sempre nos recebe tão amorosamente, e que possamos continuar juntos nessa caminhada, viu? Muito obrigado, gente.